Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente, que é o componente de História, e te convido então a acompanhar comigo o tema da nossa aula. A aula de número 44, temos então a revisão e avaliação. Acompanhe comigo então essa revisão. Queridos, vamos então à nossa revisão. Temos então aí dois assuntos interessantes, um que é então a influência da religião cristã e o outro nós vamos também falar sobre as cruzadas. Então acompanhem comigo aí, olha só a influência então da religião cristã. Temos aí a imagem, então, dos monges copistas e, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, no século XX, passou-se, então, a tentar ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com os daqueles que viveram ou vivem num outro momento. Entendeu-se que a função, então, do historiador é compreender e não o de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Então, como é que nasce essa Igreja Católica? Como é que nós temos, então, essa forte influência dessa igreja, então, por todo o período medieval? Acompanha aí comigo, olha só. Temos, então, aí como nasce a igreja. Nascida, então, nos quadros do Império Romano, a igreja ia aos poucos preenchendo os vazios deixados por ele até em fins do século IV, identificar-se com o Estado, quando o cristianismo foi reconhecido, então, como religião oficial. Temos, então, essa igreja, então, sendo a herdeira do Império Romano, tá? A igreja, então, passava a ser a herdeira natural do Império Romano, mas, para tanto, ela precisava ter a sua própria hierarquia, realizando e supervisionando os ofícios religiosos, orientando quanto às questões, então, do dogma, executando as obras sociais, combatendo aí o paganismo. E nós temos, então, já que ele fala, então, sobre essa hierarquia, nós temos, então, aí, olha só, a hierarquia, então, dessa igreja, a igreja e os seus sacerdotes. Temos, então, aí a composição do clero secular. O clero secular, ele era formado, então, pelos sacerdotes que viviam nos mosteiros. Para controlá-lo, foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa. Essa hierarquia é basicamente a mesma até os dias atuais. Então, acompanha comigo, olha só, vamos ver então o pároco, né? O pároco, então, ele é o padre responsável por uma paróquia. O que é, professor, uma paróquia? É uma congregação, então, de fiéis que se reuniam no templo religioso. Acima dele estava, então, quem? O bispo. Vamos ver, então, essa figura do bispo. O bispo, então, ele é responsável pela diocese, que é o que, então, professora? Um agrupamento de várias paróquias. Vamos ver, então, aí, né? Acima do bispo, nós temos quem? O arcebispo, que ele é responsável, então, pela província eclesiástica, um agrupamento de dioceses. E acima, então, desse arcebispo, nós temos aí a figura do Papa, né? Então, o Papa, ele é o bispo de Roma, ele é oficialmente aí quem? O sucessor de São Pedro, o apóstolo, considerado, então, o pai da igreja, tá? Então, aqui, a igreja de Manaus, nós temos um arcebispo, né? Então, esse arcebispo, ele obedece aí às ordens, então, de Roma. Vamos ver agora, então, um VTzinho que fala sobre os monges beneditinos. Acompanhem comigo. Vamos falar então sobre a Ordem dos Beneditinos, ordem fundada por Bento de Núrcia. É uma das maiores ordens de monges. Monte Cassino é a casa-mãe dos beneditinos, fundada em 529 no norte de Nápoles, Itália. Foi saqueada pelos lombardos em 589. Destruída pelos sarracenos em 884. Arrasada por um terremoto em 1349. E pilhada por tropas francesas em 1779. Arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas vezes, seus monges tornaram a reconstruí-lo. Essa mesma ordem, no começo do século XIV, já proporcionava à Igreja
24 papas, 200 cardeais, 7.000 bispos, 1.500 santos canonizados e no começo do século XIV teria contado com 37.000 mosteiros, número talvez exagerado. Mas a ordem ela é importante dentro desse sistema dos monastérios. Ordem importante é essa, então, dos monges beneditinos, que depois, várias das nomenclaturas, inclusive das ordens que vêm através dos beneditinos, elas vão servir também para outras ordens que vão surgindo. Acompanha aí comigo, olha só, vamos falar agora sobre o clero regular, formado pelos monges, isto é, sacerdotes que viviam dentro dos mosteiros ou conventos e obedeciam a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens, podemos citar aí os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas e agostinianos. Esses monges, eles dedicavam o seu tempo, então, à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris e artesanais, bem como o trabalho intelectual. O termo monge deriva, então, de mônacos, palavra grega que significa isolamento, solidão. Vamos falar, então, agora um pouco sobre a recuperação, e as novas tecnologias agrícolas, tá? O trabalho manual desempenhou um papel central na vida monástica. Dedicavam-se à criação de gados, à agricultura, drenavam pântanos. Segundo o historiador o Thomas Wood Jr., por ele, a Alemanha tornou-se um país fértil. Os mosteiros beneditinos, então, eram escolas de agriculturas para toda a região na qual estavam situados. Fabricavam vinhos. Os monges foram os pioneiros na produção do vinho, que utilizavam tanto para a celebração da missa santa como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra de São Bento. Isso é o que nos diz, então, o historiador Thomas Woods. Pode-se atribuir, então, a descoberta do champanhe a Dom Perignon, um monge da abadia de São Pedro, encarregado de cuidar da adega da abadia em 1688. Este monge descobriu, então, aí o champanhe, misturando, então, diversos tipos de vinhos. Vamos ver, então, olha só. Vamos falar agora sobre essa ordem, então, dos monges cistercienses. Acompanha aí comigo, olha só. É uma ordem religiosa monástica, católica, beneditina, restaurada. Aos seus membros religiosos de clausura monástica, dá-se o nome de monges ou monjas cistercienses, ou monges brancos, como também ficaram conhecidos devido, então, à cor do seu hábito, da sua roupa que eles usavam. Faziam uma produção de energia hidráulica que lhes servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro. No início do século XI, um monge chamado Eimer voou mais de 180 metros com um planador, realizando uma façanha que seria recordada durante 3 séculos seguintes. Temos, então, aí também esse pioneirismo em confeccionar alguns objetos. Acompanha aí comigo, o primeiro relógio de que temos notícias foi construído pelo Papa Silvestre II para a cidade germânica de Magdeburgo, por volta, então, aí do ano 996. Vamos ver aí agora um pouco sobre esses monges copistas, Quem eram, o que eles faziam? Acompanha aí comigo, olha só. Os monges faziam cópias ou traduções dos livros da antiguidade, salvaguardando os conhecimentos. Segundo Thomas Wood Jr., a igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram importantes para salvar a civilização antiga, Obras como Aristóteles, o Cícero, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu, Trogo, Virgílio, Ovídio, Terêncio, Sêneca, Platão e tantos outros nomes importantes da antiguidade. O certo é que a igreja, ela apreciou, preservou, estudou e ensinou as obras dos antigos, de que outro modo se teriam, então, perdido. É isso que nos diz, então, o Thomas Woods. Os monges copistas também preservaram a Bíblia, faziam iluminuras artísticas para os evangelhos. Então, temos, vocês acabaram de ver aí uma parte das iluminuras e vamos agora, então, falar também sobre o ensino, tá? Já que esses monges também estavam muito voltados, então, para o ensino. Os monges fizeram mais do que simplesmente preservar a capacidade de ler e escrever.
Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se não apenas centros florescentes da vida religiosa, mas também de ensino. São Bento instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha e na Inglaterra. Santo Agostinho da Cantuária e os seus monges abriram escolas onde quer que se fixassem. São Patrício estimulou escolas na Irlanda, tanto para monges quanto para leigos. Era muito normal os monges completarem a sua educação frequentando uma ou mais das escolas monásticas estabelecidas. Vamos falar então sobre o aparecimento das universidades. Olha que assunto interessante, né? A igreja e a universidade. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada parecido existira na Grécia ou na Roma antiga. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários, chegaram-nos diretamente, então, da Idade Média, né, desse mundo medieval. Olha aí o nome de algumas universidades, né? Paris, Montpellier, Bolonha, Oxford, Cambridge, Salamanca. Temos também aí, ó, Nápoles, Roma, Coimbra. Bolonha tornou-se famosa pelo curso de Direito, Paris pelo de Teologia e de Artes. Então, né, são as primeiras universidades, elas começam então a aparecer exatamente aí também voltada para o ensino. Vamos falar então sobre esse homem, né, na Idade Média, entre o sagrado e o profano. Acompanha aí comigo. Olha só, o referencial para o homem medieval era o sagrado. Por isso temia-se as coisas contrárias a ele, como algo ruim sem a presença de Deus. Temia-se as colheitas pobres, que significava, então, escassez de alimentos, temia-se as epidemias, a medicina não era evoluída e a morte era quase uma amiga. Deus está presente, né? Ou então ele envia os seus anjos. Teofania. O que é teofania, então? É a manifestação de Deus. Deus está presente nos mais diferentes eventos e locais, mesmo naqueles que os puristas não associavam normalmente a ele. Nas batalhas medievais, Deus ou algum representante, ou algum de seus representantes, como os anjos e os santos, sempre participa e define o resultado. Ele não resolve a pendência sem a batalha. Temos, então, aí os demônios, que eram, então, quem? Carrascos de Deus. O purgatório, uma prisão de Deus. A concretude da religiosidade medieval, peregrinações, cruzadas, culto às relíquias e etc., decorria, então, dessa interpretação de mundo que via, né, o sagrado, divino ou demoníaco ali por toda parte. Eram onipresentes anjos e demônios a quem se procurava atrair ou exorcizar. Então, nós temos essa dualidade, não é mesmo? Vamos agora, então, falar sobre as mentalidades medievais. Acompanha aí comigo. O homem como elemento da natureza e de Deus. Seríamos uma réplica em ponto menor. Sua carne é feita de terra, seu sangue de água, seu fôlego de ar, né? Seu calor de fogo. Ou seja, encontramos 4 elementos constitutivos do mundo. Cada parte, então, do corpo corresponde também a uma parte do universo. A cabeça ao céu, o peito ao ar, o ventre ao mar, as pernas à terra, os ossos às pedras, as veias aos galhos de árvores, os cabelos às ervas, os sentidos aos animais. As etapas da vida, então, são 6, né? Como os dias da criação: a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice e a decrepitude. Observe, então, aí, né, essa parte importante, aonde a gente fala sobre essa influência, então, desta igreja medieval. E vamos agora trabalhar um outro assunto que é bem interessante, que é o quê? É, então, guerrear. Partir, então, para as cruzadas para tirar, então, Jerusalém da influência, então, dos muçulmanos. Acompanha comigo, olha só, trago aí para vocês o selo medieval, que é, então, o selo dos cavaleiros, tá?
Vamos falar então aí essa cruzada, né? Vamos entender então o conceito. É um termo que aparece de forma esporádica apenas em meados do século XIII, quando aquele fenômeno histórico já perdia sua força. Os textos medievais falam geralmente em peregrinação, guerra santa, expedição da cruz e passagem. Essa expressão então cruzada, quando surgiu, deriva do fato de seus participantes considerarem-se soldados de Cristo, marcados pelo sinal da cruz e, por isso, bordarem, então, uma cruz na sua roupa, como vocês já observam aí nesse selinho, tá? Então, o selo era uma marca que autenticava um documento e assinatura. Existem cerca de 20 selos templários conhecidos. Eles pertenciam a mestres, altos dignatários, mandantes ou cavaleiros da ordem. O mais famoso selo templário tinha a imagem de 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Há uma discussão a respeito, então, de seu significado. Vamos ver agora, né? Um ponto interessante é o seguinte: ao contrário do que muitos pensam, não era uma representação do ideal de pobreza, uma vez que a ordem fornecia pelo menos 3 cavalos para cada cavaleiro. Para alguns especialistas, a figura expressava a dualidade da ordem. O monge soldado que realiza uma só luta, mas com diferentes meios, o espiritual e o temporal. Para Alain de Murger, a figura simbolizava a vida comum e a união e a devoção. Vamos ver agora, então, aí, quem é que financiou essas cruzadas, professora? Acompanha aí comigo. Olha, as cruzadas, elas eram financiadas pelos próprios cruzados e pela igreja. Os pequenos nobres empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses dependentes de suas terras. Os senhores feudais recebiam a ajuda de seus vassalos. Os soberanos criavam tributos novos. A igreja recebia donativos e taxava as rendas de laicos e clérigos. Em alguns casos, os cruzados levantavam empréstimos junto a mercadores, como a Quarta Cruzada com os venezianos, ou junto à Cruzada de São Luís com os genoveses, ou as ordens religiosas templários. Perceba novamente 2 grandes cidades, Gênova e Veneza, cidades de comércio que estão dando certo. Estamos, então, ali falando da Baixa Idade Média. E vamos ver agora, né, qual foi, então, os motivos aí que levaram, então, esses cavaleiros a irem, então, né, tirar Jerusalém das mãos, então, dos muçulmanos. Acompanha aí comigo. Qual foi o motivo oficial para o início das cruzadas? O motivo foi a inspiração política e religiosa, convocada em 1095 pelo Papa Urbano II, tinha como objetivo conquistar Jerusalém, a chamada Terra Santa, considerada então o berço do cristianismo. Jerusalém, então, vamos ver agora, né? Jerusalém sendo um local importante para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo, né? 3 grandes religiões. A cidade tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas no século VII e, segundo a igreja, precisava ser resgatada das mãos desses infiéis, que, entre outras ações, dificultava as peregrinações de cristãos aos lugares sagrados do Oriente. Outro marco importante é que os muçulmanos faziam sua expansão para outros lugares, o que era visto com preocupação por parte dos dirigentes da Igreja Bizantina. Temos, então, um encontro de interesses políticos. O imperador bizantino desejava o apoio militar do Ocidente para deter, então, o avanço muçulmano no Oriente Próximo, enquanto o Papa de Roma, né, ele sonhava em reunificar as igrejas de Roma e Constantinopla, que estavam separadas pelo cisma de 1054. Além disso, queria libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Os islâmicos, eles estavam estendendo seus domínios e já haviam conquistado a região da Palestina, colocando em risco o Império Bizantino. Estrangeiros que professavam outra fé agora ocupavam a Terra Sagrada. Os islâmicos, com Jerusalém ocupada, proibiram o acesso dos cristãos
aos locais onde Cristo caminhou. Esse seria o motivo inicial para justificar, então, as cruzadas. E, olha só, por que essa cidade ela é importante? Para o judaísmo, Jerusalém é importante porque foi capital do reino de Davi. Nota-se aí, então, esse interesse, né, dessas religiões, então, nessa cidade, que a gente chama, então, de Terra Santa, que é, então, Jerusalém. É importante, então, inserir nesse contexto a busca por terras. Muitos cavaleiros nobres se dedicaram às cruzadas, eles eram descendentes da nobreza. Nesse período, o feudo ele era herdado somente pelo filho mais velho, o primogênito homem do senhor feudal. Os demais filhos ficavam sem terras. Ir para as cruzadas seria uma forma dos demais filhos conseguirem terras, dinheiro e prestígio, ou pelo menos era isso que muitos nobres pensavam. De certa forma, as cruzadas fizeram a união de interesse entre a igreja, né, interesses da igreja e da aristocracia feudal. Vamos ver agora, então, quem é que convoca aí essas cruzadas. Acompanha aí comigo, olha só. O Papa Urbano II foi o responsável por organizar as primeiras expedições, pois era preciso recuperar e reconquistar Jerusalém. Esta já era considerada uma cidade santa para o cristianismo. As expedições tinham um caráter religioso e militar para lutar contra os islâmicos. Vamos ver agora, então, quem é que vai apoiar essas cruzadas? Acompanha comigo aí, olha, os cavaleiros que participassem das expedições, a igreja lhes concederia a indulgência. O que é essa indulgência? É o perdão dos seus pecados, tá? E como eu falei para vocês, eles buscavam terras e propriedades. Os comerciantes passaram a apoiar essas expedições com a intenção de ampliar os seus negócios através da venda de produtos e especiarias orientais como gengibre, pimenta e outros. Qual é então aí, né, o objetivo então dessas cruzadas? Para os cristãos é o quê? Recuperar Jerusalém, a terra sagrada, era o mais importante. Isso dava à expedição, então, o quê? Um caráter de guerra santa. Afinal, a Terra Santa estava ocupada por pessoas que professavam uma fé diferente em relação aos cristãos. Então, né, precisamos aí, né, ir lá então na Terra Santa, fazer com que, né, os cultos, as peregrinações pudessem voltar a acontecer. Os muçulmanos eles não deixavam. Acompanha comigo então agora, vamos ver aí as cruzadas. Quais foram as cruzadas? Nós temos então aí a cruzada popular ou dos mendigos, a primeira cruzada, a segunda cruzada, a terceira cruzada, a cruzada das crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima cruzada, a oitava e a nona, né? E aí eu falo para vocês o seguinte, as 4 primeiras cruzadas, elas foram as mais importantes. Por quê? Porque elas têm esse objetivo de realmente buscar Jerusalém e tirá-la das mãos, então, dos muçulmanos, dos islâmicos. A partir da 4ª cruzada, que a gente chama, então, de cruzada comercial, as outras todas, elas vão ter muito mais características, o quê? Comerciais, porque são as cruzadas que vão fazer novamente aí, né, fazer com que o comércio entre o Oriente e o Ocidente voltasse novamente a acontecer. E acompanha então comigo agora quais são as consequências então das cruzadas. Olha só, as consequências então das cruzadas. As cruzadas provocaram rivalidade entre os cristãos e os islâmicos, possibilitaram um crescimento e fortalecimento do comércio e do transporte de especiarias. Professor, o que é especiaria? Canela, gengibre, salsa parrilha, né? Coisas que não tinham, então, no Ocidente, e a gente traz, então, do Oriente. Comerciável, dá dinheiro. Retornaram as relações entre o Oriente e o Ocidente. Tivemos também aí o fortalecimento do poder real, à medida, então, que os senhores feudais perderam força e ficaram empobrecidos com economias arrasadas pelo elevado custo das guerras.
Vimos então aí dois assuntos interessantes, né? De um lado, esse poder da igreja com toda essa parte da vida, né, ligada então aí a essa vida religiosa tipicamente da Idade Medieval e, por fim, falamos então aí um pouco sobre as cruzadas, que era então o que? Retirar Jerusalém então das mãos dos muçulmanos. E por aqui então atingi meu objetivo e eu me despeço de vocês.